Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Por Dentro da Pós. E é claro, nós sempre buscando trazer para vocês aqui um tema relevante, né, dentro das diversidades de áreas que temos aqui da pós-graduação. E é claro, né, o tema de hoje, né, para tratar de um assunto tão impactante, tão importante para empresas, consumidores e diversos profissionais que atuam com esse olhar para seguros. Então, tratando disso, né, o tema, nova lei de seguros aí, que foi sancionado em 2024, traz muita especificidade e, para tanto, precisamos de um especialista para tratar do assunto. Então, nós temos aqui um convidado de honra, ele é o Robson Luiz Silveira, né? Ele é advogado com mais de 30 anos de atuação em seguros e responsabilidade civil. Tem mestrado, né, em ciências jurídicas e também especialista na área, né, de direito civil e empresarial. Claro que além de palestrante e atuar também como docente, e claro, né, já vem de uma formação, de uma base familiar aí com a docência, isso traz para ele muita segurança em buscar muito conhecimento e trazer para nós esse aprendizado. Seja bem-vindo, então, Robson, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Robson, nós gostaríamos aqui que você se apresentasse, né, claro, fizesse um breve relato da sua experiência profissional, né, da importância de hoje buscar uma especialização para atuar num assunto tão importante, né, que impacta diversas áreas. Então, por favor, perfeito, Robson, nos diga aí um pouquinho, um resumo de sua profissão. Obrigado, professor. Eu tenho 30 anos de experiência no mercado de seguros, sou advogado, como o professor comentou. Sou especialista na área de direito de seguros, que é um ramo novo na área do direito civil, dentro do grande campo do direito civil brasileiro. E é uma área muito nova, que requer muito estudo e muitos estudos paralelos. A maioria das graduações ainda não contam com estudos de forma mais estruturada dessa disciplina. E ela é muito importante, porque os contratos de seguros eles têm uma importância transversal na economia e no desenvolvimento econômico e social de todo o país, né? Então, a importância do estudo nessa disciplina, ela ganha ainda mais relevância agora com a edição da nova lei de seguros no país. Nós estamos, em razão disso, professor, percorrendo o país todo, já fizemos mais de 30 cidades, um ciclo de palestras direcionado aos profissionais da área do mercado de seguros, em especial os corretores de seguros, levando essas informações porque o jurídico ele deixou de ser algo coadjuvante apenas na atuação do corretor, que precisa ser cada vez mais um consultor de riscos. Então, é nesse sentido a nossa atuação nesse momento junto aos corretores como profissionais que se dedicam à defesa dos consumidores e dos corretores de seguros. Maravilha, olha só, pessoal, a riqueza, né, e o porquê, a base, né, o objetivo que leva alguém a buscar esse aprendizado. São as experiências. E falando de experiência, professor, adentrando no nosso tema, né, qual que é a importância dessa mudança, né, que estamos aí presenciando agora, né, essa busca por mais esclarecimento? Claro que é para trazer mais transparência, né? Sim. O que você pode trazer sobre a importância da nova lei de seguros para o Brasil? Muito boa pergunta, professor. Para a gente começar esse bate-papo, é importante a gente pensar o seguinte: qual que é o pano de fundo disso, né? Seguro é uma ferramenta fundamental de proteção, como eu disse, e desenvolvimento social e econômico do país. A tragédia do Rio Grande do Sul, no ano de 2024, trouxe à tona um dado muito preocupante. Ele nos mostrou que a maioria das pessoas, das residências, das empresas, não contam com nenhum tipo de cobertura securitária. Nós temos alguns dados, como, por exemplo, 200 mil veículos foram danificados e apenas 30% desse contingente, dessa frota, possuía algum tipo de cobertura securitária. Das residências, a gente está falando de um estado que tem uma ampla cobertura securitária, em razão, dentro do conjunto, dentro do contexto nacional, que é o Rio Grande do Sul, que tem 38% de cobertura para seguros de residência, apenas 38% é pouco mais de um terço, né, desse conjunto de residências. E dentro desse universo reduzido, poucas com cobertura para alagamento e inundação.
Então, a maioria das famílias ficaram desamparadas. Quando a gente olha para o aspecto empresarial, é mais alarmante ainda. 85% das empresas não contavam com nenhum tipo de cobertura securitária. Puxa. Então, o seguro, ele precisa ser mais difundido. A população, a sociedade precisa contratar mais seguros, mas existem alguns entraves. E um desses entraves é a questão estrutural, a questão normativa. Nós temos muito, o professor falou de transparência, nós temos muito problema com segurança jurídica. Ainda muita insegurança jurídica. Vou dizer de uma forma, contar uma historinha rápida, de forma simples. Sim, claro. Me dirigia para a palestra em Porto Alegre, o motorista do Uber perguntou o que eu estava indo fazer, né? Foi muito simpático, começou aquela conversa. E eu falei, olha, eu estou indo fazer uma palestra, trabalho com seguros. Ele falou, seguro é complicado, né, doutor? Então, perceba, por que seguro é complicado? Seguro é fundamental. Seguro é uma indústria riquíssima do ponto de vista da função social que exerce, né? Não apenas do ponto de vista de serem empresas grandes e fortes economicamente, que precisam ser. Mas nós não podemos pensar o desenvolvimento de um país sem o desenvolvimento da indústria de seguros. Então, nós não podemos ter um mercado que tem esse tipo de sentimento. Seguro é complicado, né? Por que existe esse sentimento? Porque nós temos uma estrutura que precisava dessa reforma e essa estrutura nos traz muita insegurança jurídica, que leva a esse sentimento coletivo de que seguro é algo ruim, seguro é algo complicado. Então, nesse sentido, eu acho que é o principal fator quando a gente olha para essa nova lei. Perfeito. Entendemos, então, que agora, com essa mudança, vai trazer mais transparência, mais clareza, para que não tenha surpresas desagradáveis, né, professor? Exato, essa Muito é a bem. ideia. E para o doutor, né, o Robson, qual que é a legislação que teve esse impacto aí? Principalmente, professor, o Código Civil atual. Porque hoje seguros estão regulados principalmente pelo Código Civil. Por que eu digo principalmente? Porque nós temos uma verdadeira colcha de retalhos de normas. São muitas normas paralelas, circulares normativas da SUSEP, que é o órgão regulador, do Conselho Nacional de Seguros Privados, e nós precisamos conjugar tudo isso. O Código Civil, professor, quando ele nasce, ele já nasceu um pouco antigo em matéria de contrato de seguro. Ele já nasceu defasado. Essa defasagem, aliada a uma característica do próprio Código Civil, que é um código de janelas abertas, um código que permite muitas interpretações. Vou lhe dar um exemplo. A prescrição, né, que é o prazo que regula o direito de buscar o judiciário em um eventual litígio, em alguma discussão. Quando acontece essa demanda, o segurado ele tem 1 ano de prazo e a lei fala a contar do fato gerador da pretensão. O que seria fato gerador da pretensão? A lei não fala. O judiciário entendeu que é a carta negativa. As seguradoras entendem que é o acidente, que é o evento. Certo. Só que até essa interpretação ter maior corpo, há muita insegurança jurídica aqui. Então, é um código que não diz da data da carta negativa, é da data do fato gerador da pretensão. Essa característica, digamos assim, do Código Civil e o fato de o Código não dar conta de toda a estrutura, né, ser um código com poucas normas para tudo que precisava regular, levou muita coisa para a jurisprudência. E quando eu transfiro muito para a jurisprudência, a gente acaba tendo, invariavelmente, um nível maior de insegurança jurídica. Né? Porque nós temos julgamentos que não são iguais para situações que são iguais. Sim. Isso vai acontecendo até que haja um fortalecimento e uma formação de uma jurisprudência majoritária, como a gente fala. Então, isso é muito ruim para o mercado de seguros. Ainda que exista a necessidade de uma formação de jurisprudência, isso é normal que aconteça, nós transferimos muito da ausência da norma ou de uma norma que permitia uma interpretação dúbia para a questão da jurisprudência, e isso gera insegurança jurídica, isso não é bom. Então, o principal ponto é o Código Civil será revogado a partir do dia 11 de dezembro. Em relação ao capítulo do contrato de seguro especificamente. Perfeito. Então, teríamos uma base já sólida com a interpretação de ambas as partes e entendimento total ali, com mais clareza. Entendi. Bom, como a lei foi sancionada ali em 2024, acho que foi dezembro, né? Dezembro. Quando que ela começa a entrar em vigor? Exatamente no dia 11 de dezembro.
11 de dezembro deste ano, de 25, ela entra em vigor. Então, nós vamos viver um momento de dualidade aí, né? Os profissionais da área, eu tenho chamado bastante atenção para isso, que celebrarem contratos até dia 10 é uma base normativa. Do dia 11 em diante, outra base normativa. Então, os contratos celebrados no próximo ano, se for vigência anual ou se for plurianual, terão que prestar atenção nesse aspecto, eles terão bases normativas diversas. Então, precisa haver bastante atenção nesse sentido também. Então, dia 11 é um dia importante, é o dia em que a gente vai abrir aí, digamos assim, a caixa preta, como eu tenho dito, para entender como que as seguradoras trouxeram os seus produtos para que os corretores, né, ou os outros canais de distribuição possam, então, entender quais foram as mudanças que foram implementadas nos produtos, porque isso é muito importante. A lei muda e ela trouxe um ano de vacância, que é o prazo que chama de vacatio legis, exatamente para isso, para que possam as seguradoras, principalmente, o mercado como um todo, mas em especial as sociedades seguradoras, remodelar os seus produtos, os seus contratos, porque a nova lei ela vai, de forma transversal, né, atingir todos os contratos em todos os ramos. Diante desse olhar, já que temos uma preocupação, e isso eu notei quando o professor até escreveu um conteúdo, né, para pós, um curso específico. Exatamente. Né, na nossa pós lá de gestão de riscos e seguros. Essa preocupação que o professor já teve com essa questão, ela foi sancionada, mas entra em vigor tal data. Já chamou a atenção que a gente... para poder passar para os nossos alunos, né? Exatamente. Que é um curto período e a lei, né, ela acaba aplicando-se e acaba alterando. Como nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade dos conteúdos, claro que muita coisa pode ainda acabar tendo uma interpretação lá na frente, uma alteraçãozinha, não sei. Pode. Mas, né, estamos sempre à frente e, com o auxílio desse olhar de vocês, levar conteúdo mais atualizado para o aluno. É tão rápido, né, professor? É muito rápido. Uma mudança, né? É muito rápido. E esse prazo também é um prazo, por mais que um ano pareça um prazo longo, não é longo. É um prazo relativamente apertado diante do tamanho das mudanças que a nova lei acarreta. E com isso houve a demanda, né, da procura das empresas, pessoas das áreas, buscando especialistas, né? Exatamente. Para que... trazer esse olhar e o que eu preciso para estar atento ao dia 11, né? Ao dia 11. O dia 11 é o dia D. Professor, e pegando esse olhar e apanhado sobre a nova lei de seguros, quais são as principais mudanças? Eu diria, ficarmos atentos. Eu diria que dois eixos centrais, dois eixos principais de mudanças. No momento que a gente chama de momento de formação do contrato e no momento de execução, que é o momento posterior de execução desses contratos. Para o momento de formação do contrato, ele possibilitou a criação da chamada cobertura provisória. Porque hoje, professor, é algo tão complexo, os seguros, e daí vem aquela necessidade de uma maior clareza, que se eu faço um seguro de automóvel hoje, pergunto para o meu corretor, posso tirar o carro da concessionária? Eu estou tranquilo nesse exato momento? Agora, 5 da tarde, por exemplo, posso tirar o carro? O corretor de seguros provavelmente vai ter que dizer depende. E não há clareza, não há certeza. Depende do quê? Depende de uma série de fatores, dependendo do produto e da seguradora que foi eleita para esse negócio. E quando nós olhamos essa mesma pergunta do ponto de vista estritamente jurídico, a resposta seria outra. A resposta seria, sim, tem cobertura. Porque o contrato, uma vez transmitida a proposta para a seguradora, é um contrato de natureza formal que se aperfeiçoa tão logo é transmitida a proposta para a seguradora. Para o segurador, esse aperfeiçoamento não ocorre assim como acontece no âmbito jurídico. Certo. Ele depende de um pagamento, ele depende de uma vistoria, ele depende de um outro ato administrativo unilateral da seguradora. Certo. Então, a gente vive como se fossem dois mundos. O mundo administrativo, onde funciona de acordo com as regras dos produtos, e o mundo jurídico. Se você tiver algum problema, então você estaria seguro diante de uma jurisprudência. Mas ninguém contrata seguro, eu sempre digo isso, para dizer assim, não, olha, pode tirar o seu carro da concessionária, se tiver problema em juízo você vai ganhar, porque a jurisprudência está majoritariamente definindo nesse sentido. Não faz sentido isso. Então, precisa haver segurança na ponta, precisa haver segurança no corretor, na corretora de seguros, no momento que forma o contrato. E a nova lei traz essa mudança no momento de formação. Ela possibilita que exista uma cobertura provisória para caso aconteça algum problema no momento da subscrição do risco. Porque o segurador ele terá até 25 dias para definir se aceita ou não determinado risco.
E se acontecer um sinistro durante esse prazo, existe cobertura ou não existe cobertura? Essa é a grande discussão quando se fala do momento de formação do contrato, né? Quando que o contrato nasce e quando que ele efetivamente gera efeitos. E aí hoje, para cada seguradora e para cada produto, a gente tem uma resposta. E isso não é bom para o desenvolvimento do próprio mercado. Certo. Uma outra coisa importante que, já falando do momento de execução dos contratos, é que trouxe a vedação para as seguradoras da rescisão unilateral, que hoje é permitido. Hoje o segurador ele pode cancelar o contrato de seguro no momento que ele entenda devido, né, de acordo com os seus critérios. Então, a lei, professor, tentando olhar assim um pouquinho para além do que está escrito na lei, tentando entender as entrelinhas da lei, eu diria que, no nosso entender, ela busca fazer um grande equilíbrio entre dois princípios, que são o princípio da liberdade contratual, que o segurador precisa ter, como uma empresa privada, né, que tem um negócio, e o princípio da função social dos contratos, que é também observado e vem sendo reiteradamente trabalhado e percebido pela jurisprudência do STJ, só que de forma não equilibrada hoje, né? Então, a lei buscou, no nosso sentir, um maior equilíbrio entre esses dois princípios, né? E aí nós temos a lei trazendo a obrigatoriedade de uma maior clareza em relação às cláusulas contratuais, né? A vedação de cláusulas que excluam completamente a eficácia do contrato. Existem cláusulas porque o segurador ele pode cobrir um risco e não cobrir outro risco. Isso está dentro da liberdade contratual dele. Ele não precisa cobrir riscos que ele não queira. O que ele não pode é cobrir um risco e depois dizer que ele não cobre aquele risco. No caso, sim, ele não pode cancelar a apólice depois de ocorrer o sinistro sem justificativa. Exatamente. Então, de forma unilateral, hoje ele não poderá mais cancelar a apólice, a não ser em determinados critérios que a lei vai trazer. Né? E o que seria essa cláusula abusiva, né? Porque fica muito vago, né? O que é uma cláusula abusiva? O que é uma cláusula limitativa? Eu vou lhe dar um exemplo simples. Nós estamos com um caso de uma empresa, a gente falou do Rio Grande do Sul, vou aproveitar o mesmo estado, né? A mesma situação, o mesmo sinistro, onde tem máquinas de costura. E essas máquinas foram todas danificadas. Então, o seguro de equipamentos diz, as máquinas têm cobertura para alagamento e inundação quando estiverem no local de guarda e de operação, que é a fábrica. Sim, então, é uma condição. Eles têm que estar lá no local onde elas são guardadas e onde elas operam. E na cláusula de riscos excluídos diz não cobre alagamento e inundação se os equipamentos estiverem em local permanentemente, em local restrito, especificado na apólice. Mas, ora, o local restrito especificado na apólice é o local de guarda ou de operação. Certo. Né? Então, dizendo de outra forma, a apólice diz assim, olha, tem cobertura desde que esteja no local de guarda de operação. O risco excluído não tem cobertura justamente porque estão no local de guarda de operação. Certo. Ora, onde aquelas máquinas estariam? Onde aqueles equipamentos estariam se não fosse no local de operação, que é a fábrica, e onde elas ficam guardadas, né, enquanto não estão sendo utilizadas? Quer dizer, não tem o menor sentido. Então, são cláusulas abusivas e que retiram, né, e que anulam, esvaziam, eu gosto desse termo, que esvaziam a função do contrato. Né? Então, são cláusulas que retiram a eficácia do contrato. Essas cláusulas, a lei, de forma bastante clara, diz que não é mais possível ter contratos como nós temos hoje nesse sentido. Entendi. E também acho que entra uma questão também do pagamento também. Tem um prazo definido, né? Tem. Muito importante. Depois que ocorre um sinistro. Muito importante. É uma mudança bastante importante que vai exigir bastante profissionalização dos reguladores de sinistro e das seguradoras no seguinte sentido. Hoje, qual que é o prazo? Hoje é um prazo contratual normalmente de 30 dias para que se faça esse pagamento. A nova lei ela é muito mais rigorosa nesse sentido, né? Ela traz uma defesa do consumidor de forma muito mais nítida, né? Em toda a sua estrutura, e ela vai dizer, por exemplo, que a seguradora, a partir do aviso de sinistro, ela precisa definir a cobertura, ou seja, negar, se ela for o caso de entender por uma negativa, né? Ela precisa exercer esse direito, porque não deixa de ser um direito do segurador negar se de fato não tem a cobertura. A gente pode estar diante de situações que não tem cobertura de fato. Então, para que ela exerça esse direito, liberdade contratual, ela precisa fazê-lo dentro de um prazo máximo de 30 dias, função social do contrato, sob pena de
perder o direito de negar. Veja a que ponto chega. Entendi. Então, é uma responsabilização muito maior. Hoje, como que acontece? Nada. Né? Hoje, se ela passa do prazo de 30 dias, o que acontece? Praticamente nada. E aí, a gente vê aí, acompanha casos de regulação de sinistros que vão se arrastando, sem uma punição mais efetiva. Por quê? Porque regulação de sinistros hoje é tratada como um procedimento interno das seguradoras. Algo é dela, um procedimento interno dela. Sim. Com a nova lei, não. Passa a ser uma obrigação acessória da seguradora. Qual que é a obrigação principal? Pagar a indenização. Qual que é a obrigação acessória do segurador? Agora, com a nova lei, fazer regulação de sinistro e observar regras e, por exemplo, fornecer documentos da regulação de sinistros para o segurado quando ele pedir. Hoje, se você pede algo nesse sentido, a seguradora diz, não, olha, isso é um procedimento interno da seguradora. Um exemplo, professor, da mudança na regulação de sinistros. Hoje, a maioria das negativas falam assim, de forma genérica, o motivo da negativa. Por que está sendo negado? Explica, transcreve uma cláusula e pronto. Mas não esgota o assunto. Em juízo, né, e como nós trabalhamos nessa área, em juízo nós estamos acostumados a enfrentar, então, as defesas das seguradoras exatamente com base em toda aquela estrutura normativa e jurídica. E que muitas vezes vai muito além daquela moldura da carta negativa. O que a lei fala? Que a negativa ela tem que ser feita de forma bastante fundamentada, a ponto de vedar, de proibir ao segurador inovar. Então, ele não vai poder trazer outro argumento em sua defesa, por exemplo, em juízo, que não esteja contido na carta negativa. Isso é uma mudança dramática, eu diria, porque exatamente hoje não funciona dessa forma. Hoje as negativas são genéricas, não entram muito nos motivos e deixam essa discussão para o âmbito judicial. Então, agora isso vai precisar ser trazido desde logo na esfera administrativa. Começa a fazer isso aí de modo certo. Exatamente. E aí os reguladores ganham um protagonismo, eu diria, muito grande. Né? Passam a ter uma grande responsabilidade. E nesse universo todo de seguradores, como é que está você, especialista nessa área, Sim. Como é que está a adequação dessas seguradoras hoje para a nova lei? Ainda estão em andamento? Está em andamento. Ou precisa de uma força maior, Está mais em efetividade? O que nós esperamos é que, por isso que eu brinquei da caixa preta do dia 11, por quê? Porque nós imaginávamos, e percorrendo praticamente o país inteiro com esse ciclo de palestras, foi uma reclamação, podemos dizer até uma reclamação para além de um comentário, né? Foi uma preocupação dos profissionais no seguinte sentido, nós ainda não sabemos, na maioria dos casos, o que vai ser, né, como serão os produtos no dia 11. Então, não está acontecendo assim das sociedades seguradoras chamarem os corretores seguros, por exemplo, que é um canal importante de distribuição, né, mais 50%, e treinarem esses profissionais. Nós estamos fazendo isso, né, a título de parceria com esses corretores que nos procuram e para quem nós já prestamos assessoria jurídica, mas isso não é suficiente. Isso é um pequeno pedaço do todo, onde a gente mostra para eles a base jurídica, a estrutura jurídica de forma até resumida. São 134 artigos. Né? Então, a gente aí eles terão que fazer um estudo muito mais aprofundado disso. Mas o que precisa realmente é conhecer o produto. Porque o que o professor Alexandre, amanhã vamos consumir, como segurados, como consumidores, é um produto, né? É um contrato de seguro que precisa estar adequado à nova legislação. E o profissional corretor precisa conhecer se as mudanças da lei foram realmente trazidas, incorporadas pelos contratos, né? E quais são essas mudanças. Então, isso ainda está caminhando um pouco devagar. Maravilha. E para o olhar do agravamento de risco, o que mudou em relação a este regime, Robson? Mais uma pergunta de um tema bastante complicado. Eu diria, professor, que o agravamento de risco hoje, se não é um dos maiores, se não é o mais, é um dos maiores, um dos temas mais conflitantes de todo o mercado segurador. Inclusive, eu escrevi um artigo em coautoria, né, em uma obra numa universidade em Lisboa, onde eu fiz um estudo do agravamento de risco
no Brasil e em Portugal, para que a gente possa fazer uma análise de outras, né, uma análise comparada de normas e de jurisprudência. E nós caminhamos hoje no Brasil para uma situação um pouco estranha, no seguinte sentido. Excesso de velocidade. Né? Hoje, se alguém colide em alguém com excesso de velocidade, as seguradoras estão alegando agravamento de risco. Então, vamos lá. Se eu venho a colidir no seu carro, eu estou em excesso de velocidade, e eu tenho um seguro de responsabilidade civil, deve haver cobertura. Por quê? Porque se estou em excesso de velocidade, eu estou agindo de forma negligente, imperita, imprudente, eu estou agindo com culpa. E o seguro é justamente para quando eu venha a agir com culpa, causar danos a terceiros. Né? O seguro de responsabilidade civil tem essa função, tem esse objetivo. Então, se eu olho para a negligência como um ato de agravamento de risco e não como o próprio risco, nós começamos a ter várias distorções. Porque amanhã alguém pode dizer, poxa, mas o Robson não parou no semáforo vermelho e colidiu no carro do professor Alexandre. É agravamento de risco, é óbvio que tem que parar no semáforo vermelho. Mas o Robson cortou a preferencial do professor Alexandre, mas é óbvio que cortar a preferencial numa rodovia agrava o risco. Entende, professor? Então, até onde que é o risco e até onde que começa o agravamento de risco? Nós estamos perdendo um pouco dessa noção. Então, nós temos tribunais de justiça que reconhecem hoje a conduta culposa dos segurados e aplicam a punição por agravamento de risco. Então, agravamento de risco, o que é? Para fechar, ele diz o seguinte à lei, que precisa ser um agravamento relevante, e ele conceitua esse relevante. Ele diz que relevante precisa ser o agravamento que não é pontual, que é um agravamento significativo e contínuo do risco. Então, nos dá um norte diferente do que nós temos hoje, apesar de que, ainda assim, nós estamos jogando muita coisa para o judiciário. Perceba, o que é significativo? O que é relevante? São conceitos ainda abertos. Entendi. Então, ainda ficaremos muito reféns nesse sentido de uma interpretação jurídica a partir da análise de cada caso concreto. Mas já temos alguns temperos aqui que nos ajudam. Um agravamento pontual, por exemplo, não está contido no conceito da lei. A lei fala que ele precisa ser não pontual, ele precisa ser permanente. Né? Eu fiquei pensando aqui, né, com a aplicação dessa nova lei de seguro, eu não sei se eu estou errado, mas vamos pegar o exemplo, né, do carro, né? Sim. O Robson vendeu o carro, mas não informou, né, fez o seguro do carro, não informou que colocou um acessório a mais. Mas se esse acessório não gera risco, né, ele não perde a cobertura. Isso. Mas se em alta velocidade o acessório que foi inserido, ele gera o risco, ele perde a cobertura? Perfeito. O que o professor fala aí, e é também muito importante, é a questão do nexo causal. O nexo causal ele já é tratado hoje pela jurisprudência como um elemento importante. Precisa haver nexo causal entre o agravamento de risco, agora, agravamento relevante, né, que é significativo e continuado. A gente tem que lembrar disso, a gente tem um novo conceito, a lei traz um conceito. É um conceito aberto onde ela traz elementos, né? Esse tempero aqui que eu estava falando. Ele tem que ser significativo e continuado da produção do risco ou da severidade dos efeitos do risco. Então, o nexo causal, se não estiver verificado, a seguradora também não pode negar a indenização. Então, eu tenho um evento e eu tenho um elemento aqui, que é o agravamento de risco, mas ele teve relação direta com a causa do acidente, ele foi o causador direto ou não? Se ele não foi, se não há essa prova de forma clara, diz a lei que também não pode negar. A lei traz o conceito de agravamento de nexo causal para o texto da norma, em que pese hoje já venha sendo, né, tratado isso pela jurisprudência. Entendi. O professor tem uma disciplina conosco, né? Sim. E o que traz essa questão das mudanças ali na regulação de sinistros? Muito boa pergunta, professor. Olha só. E quando eu estava começando a estudar esse tema, eu mesmo lembrei dessa disciplina, que é uma disciplina que vai tratar justamente da regulação de sinistros. Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos 45, então, vamos lá, pouco mais de 40 artigos, né, para regular todo o contrato de seguro, todo o conteúdo normativo, né, no Código Civil. Nós não temos absolutamente nada sobre regulação de sinistros. Nada.
Com a nova lei, dentro dos 134 artigos, que é uma estrutura muito mais robusta, nós temos somente sobre regulação de sinistro 20 artigos. Por que eu dou esses números? Né? Por que eu trago esses números? Para a gente ter uma ideia da grandeza e da importância que ganhou a regulação de sinistros, justamente como uma obrigação acessória do segurador e não mais como um mero procedimento. E aí, a importância de uma disciplina como essa, no MBA, né, que vai trazer luz exatamente sobre este momento, que é tão importante, porque é o momento da execução do contrato de seguros. É o momento onde vai se aplicar o contrato de seguro diante de uma ocorrência de um sinistro. Certo. É o momento vital, né? É o momento da entrega do produto. Porque se eu contrato um seguro e nunca utilizo, nunca tenho um sinistro, eu nunca vou experimentar, né, aquilo. E que bom, né? A gente contrata seguro com a ideia realmente de não usar, porque o seguro ele é uma garantia, né? E não, eu não pago por uma indenização, mas eu pago para ter uma garantia. Eu estou tendo a garantia, ainda que nunca use, por assim dizer, né, nunca tenha um acidente. Mas é no momento exatamente do sinistro, onde a gente vai perceber a qualidade desse trabalho do segurador, e aí é onde nós vamos ter que exercitar a aplicação de todas essas cláusulas e de tudo isso que a nova lei está olhando agora para uma indenização na prática. Então, a regulação de sinistros realmente precisava, merecia ter o destaque que a lei trouxe para ela. E, claro, essa disciplina ganhou ainda mais relevância. Muito bem. Professor, olha, o tempo voou. Foi rápido demais, né? Estamos chegando aí nos últimos segundos. Que bom. Quero pedir a você umas últimas palavras para o nosso público, palavras de inspiração ali, para fecharmos aqui o nosso bloco. Que bom. Pessoal, é muito bom a gente estar diante de um momento como esse, né? Quando a gente olha, e aqui eu volto para a minha primeira reflexão, quando a gente pensa de seguro como ferramenta de desenvolvimento e de proteção, quando a gente olha para o que aconteceu no estado vizinho, né? Diante daquela tragédia toda, e quantas famílias ficaram desamparadas, então a gente precisa ter um olhar mais inspirador em relação ao contrato de seguros. A nova lei ela está inspirada muito nas normas da União Europeia, onde nós temos mercados mais desenvolvidos, né? Nós temos consumidores mais desenvolvidos. Então, eu quero dizer que a gente está muito otimista com a implementação da nova lei. Há muitos desafios para 2026, muita coisa por fazer, né? Agora que a gente fala, né, que estava ali falando, agora que as abóboras vão se acomodando na carroça, é que a gente vai começar a perceber algumas dificuldades aqui, em algum ponto mais e algum ponto menos, e aonde a gente vai poder, como mercado, né, seguradores, corretores, todos os agentes do mercado segurador, se organizar para realmente transformar o mercado de seguros. E como hoje é dia do professor, eu acho que é muito importante a gente trazer uma última reflexão. O que nós precisamos para realmente desenvolver o mercado de seguros no Brasil é ter educação securitária. Então, nós precisamos ter educação financeira, que eu sei que é algo que é bastante caro para o professor, e, ao lado dela, educação securitária. Uma coisa que nós observamos em todos os países desenvolvidos, que tem um mercado de seguros mais desenvolvido que o nosso, existe educação securitária, existe um consumidor mais consciente. Ele vai exigir mais do fornecedor, que é o segurador e o próprio corretor de seguros, e todos ganham com isso, a sociedade ganha com isso. Então, o meu pensamento nesse momento é que nós estamos caminhando nesse sentido, estamos no caminho certo para o desenvolvimento de um mercado de seguros maior, mais forte e que tenha mais proteção para os brasileiros. Maravilha, professor. Pessoal, olha que riqueza, que aula. Agradeço a sua audiência. Não deixe de nos seguirem lá, curtirem nossos programas e te aguardo na próxima. Um grande abraço e fique em paz.